Olá, eu sou Alexandre Dourado e quero convidá-lo para uma grande aventura. Gostaria de levá-lo numa longa viagem, muito distante pelo tempo. Nosso projeto é conhecer incríveis animais que viveram há milhões de anos e que causam espanto e admiração até os dias de hoje. Estou falando dos dinossauros. Acho que você, assim como eu, temos esta curiosidade sobre esses animais e o mundo em que eles viveram. A nossa aventura vai começar a partir de agora sobre estes animais. Bem, agora vamos resumidamente falar sobre a história da vida na Terra. Há 4,6 bilhões de anos formou-se a Terra. Há 450 milhões de anos surgiu o primeiro animal terrestre. Há 230 milhões de anos apareceram os dinossauros. Há 65 milhões de anos os dinossauros desapareceram. Há 36 milhões de anos, o mais antigo ancestral do homem surgiu. Há 2 milhões de anos, o homem buscava a sua sobrevivência e vivia nas cavernas. Há 120 mil anos surgiu o homem moderno. Observe esta representação que significa atmosfera primitiva. Assim devia ser a Terra primitiva, com sua atmosfera irrespirável e superfície quentíssima, coberta por gigantescos oceanos. Aí nós encontraríamos um grande número de vulcões barulhentos lançando lava, gases e cinzas no ar, tornando o céu escuro e o ar irrespirável, pois estes vulcões jogavam apenas sujeiras e violentas tempestades, as quais geravam grande quantidade de raios e que cortavam continuamente os céus, e assim ajudando com que viessem as chuvas torrenciais. Lembrando que nessa época, há milhões e milhões de anos, não existia o oxigênio. A Terra ainda estava em formação, esfriando, os vulcões ainda muito ativos, o gás metano era muito presente na atmosfera da Terra, a amônia, o hidrogênio, o oxigênio estava em formação na atmosfera terrestre. Com o passar do tempo, a superfície da Terra começou a se resfriar e a água pôde sim se acumular-se nas partes mais baixas, formando os grandes oceanos. Quando a atmosfera terrestre passou a ter mais a presença do oxigênio, ou seja, a formação, as condições da Terra, começou a dar possibilidade com que o oxigênio viesse a surgir em grande abundância na atmosfera da Terra, do planeta Terra. E isto proporcionou que viesse as primeiras formas de vida no planeta Terra. E assim temos há 60 milhões de anos o período pré-cambriano, que é justamente o período em que surgem as primeiras formas de vida. E aí, durante 500 milhões de anos, é a era paleozoica. E depois veio a era mesozoica, que durou cerca de 200 milhões de anos. E é justamente no período da era mesozoica em que surgem os primeiros répteis, os grandes répteis
e as primeiras aves. Depois da era Mesozoica veio a era Cenozoica, que tem a duração de em torno 70 milhões de anos. É justamente na era Cenozoica em que veio os mamíferos e principalmente o homem surge. Surge as primeiras aparições do homem no meio ambiente terrestre. Bem, mais especificamente iremos falar sobre a era Mesozoica, que é, afinal, o que nos interessa. Nessa época, os répteis atingiram o máximo de seu desenvolvimento e um grande número de espécies se espalhava por quase todos os ambientes do planeta Terra. Essa época, a Mesozoica, é dividida em 3 grandes períodos, que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Cretáceo, este último, é quando os dinossauros desapareceram. Durante esta época, a época Mesozoica, já atingiram ou existiam alguns mamíferos pequenos. Bem, agora você já percebeu e tem uma ideia de como a Terra, o planeta Terra do passado era diferente. Com certeza você percebeu também que grande parte das pistas usadas pelos paleontólogos para descrever o passado são os fósseis. Você agora imagine, por exemplo, um dinossauro se alimentando ali pelas margens de um rio e de repente um grande temporal vai se armando e o rio enche repentinamente, arrastando nosso amigo dinossauro. A força da correnteza leva o dinossauro até um lago e lá ele se afunda, caindo sobre o lodo do fundo. A correnteza do rio continua a trazer pedras, areia e muita lama que se sedimentam sobre o animal morto rapidamente, que cobrem o seu corpo. Está dado o primeiro passo para que um fóssil se forme. Agora, acontece que uma decomposição lenta das partes moles deste dinossauro ficam recobertos pelo lodo e são submetidos à pressão das novas camadas de sedimento que caem sobre eles. Milhões de anos se passam e ao longo desse tempo o osso vai sendo substituído por partículas minerais. O fundo do lago transforma-se em rocha sedimentar. Esta vai ficar exposta à chuva, ao vento e à ação da erosão. É desgastada e acaba revelando o seu tesouro, o esqueleto fossilizado de um animal pré-histórico que viveu há milhões de anos. Bem, turma, vamos resumir o que falamos até agora. Explicamos um pouco sobre a formação do planeta Terra, que antes não existia ou ainda o oxigênio estava se formando ou se expandindo no planeta Terra. Abordamos também sobre questões de épocas históricas em que veio surgindo a vida no planeta Terra e começamos a introduzir sobre o período Mesozoico, que é justamente o que pretendemos focar mais nos próximos vídeos, e também sobre o objeto de pesquisa dos paleontólogos, que são os fósseis, ou então os vestígios que comprovam a história de todo o surgimento da vida no planeta Terra. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like e também se inscreva no canal. A você, muito obrigado e tenha um ótimo dia.